lá. Gente, é um prazer estar aqui com vocês, pegar sua mavinha, sua fala. É um prazer estar aqui com vocês, contar um pouquinho também quem eu sou. Meu nome é Ingrid Hoffmann. Na verdade, eu fiz a minha carreira toda, basicamente, eu sou formada em design, eu sou designer de formação, então marca é uma paixão absolutamente intrínseca, é uma coisa que eu adoro. E a partir do amor pela marca, eu acabei fazendo uma especialização, fiz um MBA em marketing na PUC, eu fiz design na PUC também, e fiz toda a minha carreira no mundo executivo, trabalhei em grandes empresas, trabalhei na Coca-Cola 7 anos, trabalhei na Shell 12 anos, enfim, sempre dentro dessa área de marketing, uma grande paixão, inclusive com alguns professores aqui de vocês também, que foram meus colegas. E depois da Shell eu fui um pouco por essa área do petróleo, fiquei na Transpetro um tempo, depois para o Instituto Brasileiro de Petróleo, e hoje eu estou no IBT e inclusive esse mapeamento foi um trabalho aí entregue pela Firjan. Hoje eu estou na Firjan, sou responsável pela área toda de comunicação da Firjan. E como é que eu vim parar, né, que aqui no mestrado, no MBA, sempre gostei de dar aula, sou também apaixonada, então na época que eu estava na Coca e na Shell, eu dei muita aula pela FGV. E aí um belo dia um professor aqui da SPM não pôde dar aula e falou: Ingrid, pelo amor de Deus, você pode, eu vou indicar você, pelo amor de Deus, já estou 4 anos sem dar aula, você pode? Eu falei: ai, meu Deus, será que eu vou? Bom, enfim, vim parar aqui com o nosso querido professor. Bom, acho que retomei há 2 anos atrás esse gosto, foi uma delícia, conheci a SPM e aí eu conheci o mestrado. E aí a Isabela e a Lúcia entraram na minha vida quando eu entrei para o mestrado. Então isso tudo foi uma coisa que foi acontecendo, voltar a estudar. Eu queria voltar a estudar, porque eu acho que estudar é uma coisa maravilhosa. E entrei no mestrado exatamente no ano da pandemia. Tivemos uma aula presencial, pandemia, uma aula presencial, pandemia, e a última aula foi a apresentação da dissertação. Foi exatamente a minha trajetória aqui na SPM. E eu queria estudar, para estudar, assim, a gente já tem uma vida, né, super atribulada, eu queria estudar alguma coisa que eu fosse bastante apaixonada, que era a marca. Com certeza eu vou por ali. Eu cheguei na época com o mestrado pensar: será que eu vou fazer alguma coisa ligada a essa vida do petróleo, que é uma coisa que eu trabalhei muito tempo, que eu conheço? Eu falei: não, isso está na parte aí do trabalho, que é bacana, eu gosto, adoro o que eu faço, mas eu quero entrar, fazer uma outra coisa, porque eu quero passar a minha hora, eu vou dedicar todo o meu tempo livre para estudar, porque quando a gente entra no mestrado a gente tem que estudar muito. E eu queria fazer isso, queria me dedicar de fato profundamente. E aí eu falei: não, eu vou me dedicar à questão da marca e pensar no Rio de Janeiro, que é essa cidade que a gente ama, que realmente de fato é o purgatório da beleza do caos. Né? Então o que é o Rio? O Rio é uma marca maravilhosa, o Rio é uma marca incrível. E o que a gente pode... E aí eu pensei, eu tenho uma proximidade também pessoal com a história da Bossa Nova, eu sou muito amiga da filha do Roberto Menescal, ela é minha irmã, então é uma coisa que permeou durante... Ela estudou design comigo na PUC, então isso é uma coisa que sempre esteve muito próximo da minha vida. Eu falei: e a Bossa Nova e o Rio? Será que essas duas coisas se conversam? Não creio, com toda certeza absoluta. Né? Como é que... E aí surgiu o que eu queria fazer para estudar no meu mestrado, que é pensar como a Bossa Nova ela influenciou a construção da marca. Na verdade, quem está aqui no mestrado começando sabe exatamente como é assim, a gente começa pensando uma coisa, aí né, esses anjos na nossa vida vão ajudando a gente a estruturar, e aí a gente juntas chegamos à conclusão: como é que isso ajudou a construir a marca turística do Rio, porque de fato, lá nos anos 60, final dos anos 50, quando começou a Bossa Nova, ela de fato exportou no Rio de Janeiro. Ela criou este soft power para o Rio de Janeiro numa década em que a gente fazia tudo analógico. É isso que aconteceu. Ela levou de uma maneira completamente não planejada. Não houve um planejamento para fazer isso. Ele aconteceu pela questão daquele momento, assim, quando todos os astros se alinham. Eu acho que ali houve um alinhamento de astros muito perfeito. Então, o que a gente foi estudar? Né? Ver o que das letras da Bossa Nova ajudaram a construir o Rio de Janeiro. Então eu queria olhar o que essas músicas exportaram, o que essas letras trouxeram de imagem, de iconografia, o que aquilo trouxe para o Rio de Janeiro. Muito mais do que as palavras, mas o que elas ajudaram a construir do ponto de vista imagético para a cidade. Tá?
E se isso, quando foi exportado, e mesmo exportado, na verdade, dentro do próprio Brasil, né, porque do Rio de Janeiro ganhou todo o Brasil e depois o mundo, se isso ajudou a construir essa marca. E também olhar um pouco, que aí até a Alessandra trouxe, como é que outras cidades aproveitaram isso, né? A gente sabe que Nova Orleans aproveitou demais o jazz para construir a cidade, para até fazer a cidade renascer. A gente falou aqui de outras cidades, né, de City Grande, de Nova York, e o próprio Rio com samba. Então, isso foi um pouco do nosso tempo. Então, vamos pensar aqui um pouco no Rio de Janeiro como marca turística, e aqui eu quero trazer rapidamente aqui uma linha do tempo do Rio de Janeiro. A gente começa a ver o Rio surgir como marca turística no final do século XIX, muito com os guias verdes também, que começaram a exportar também no Rio de Janeiro. A vinda da família real para cá trouxe também, né, para a Europa, levou essa exportação do Rio de Janeiro de ser uma coisa diferente, né, uma coisa exótica, né, as imagens do Debré, tudo isso ajudou também a exportar o Rio de Janeiro. Mas a gente tem o primeiro navio que aporta no Rio de Janeiro, aqui em 1907, que trazem os primeiros turistas para o Rio de Janeiro de fato. E nesse momento, no início do século, também acontece uma mudança muito grande na cidade com Pereira Passos. Ele começa a promover uma mudança radical, alargamento de avenidas, ele se inspira em Paris e traz isso para cá e começa a ver aí o que a gente vê de teatro municipal, do alargamento das avenidas, começa de fato a acontecer uma revolução na cidade. Houve também, e saindo até, não sei se vocês leem o meio, na semana passada foi super bacana que eles colocaram isso na edição de sábado, não só a questão que a gente não vai conseguir comemorar recentemente os 200 anos da independência, que foi um marco aqui nessa nossa linha do tempo, a exposição do centenário, mas também a exposição de 1808, quando da família real, comemorando o centenário também da vinda da família real. Fizeram exposições maravilhosas, com construção de pavilhões dos países, sabe? Uma coisa incrível que aconteceu no início do século. E o Rio de Janeiro, no início do século, era uma cidade absolutamente incrível, né? Tudo acontecia aqui no início dos anos 20. Era uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, era uma cidade que tudo estava acontecendo aqui dentro do Rio, era a capital da República, então isso também trouxe uma importância para o Rio muito forte. E todos os marcos que a gente conhece hoje de turismo, eles foram sendo construídos exatamente nessa época. Em 1913 o Bondinho, depois a gente teve a exposição do Centenário, que foi super importante para o Rio de Janeiro, o Copacabana Palace, que é inaugurado em 23, e aí esses grandes hotéis, tudo é um movimento do início do século muito importante. O Cristo Redentor em 31, a gente vê também o Rio de Janeiro, de novo, soft power, né? Hollywood, Zé Carioca, isso tudo para levar o Rio de Janeiro, Carmen Miranda, isso tudo ajudando a exportar, e o cinema nos anos 40 super importante também para trazer também o que a gente viu, aí a gente recebeu isso, né, pelo cinema americano, mas de alguma forma também a gente contribuiu com os nossos personagens para lá. E Copacabana, que começa a eclodir a partir dos anos 40, que vira, né, a cidade começa a sair daqui do centro em direção ao mar. Em direção ao mar no sentido de ir para a Zona Sul. Então, sai daqui do centro, passa aqui pela Praia do Flamengo e começa a ir para Copacabana, e Copacabana virou, gente, todos os restaurantes, todos os teatros, todos os bares, tudo acontecia em Copacabana. E aí, justamente nesse momento, aí quando eu digo que é a tempestade perfeita, né, a gente está ali no final dos anos 50, com o modernismo, né, com a questão de Copacabana, a gente recebendo muita atividade cultural, criando muita coisa. A Bossa Nova, nesse contexto, ela aparece em 1958. Né? E ela traz uma mudança muito grande na maneira de cantar, de fato. Né? A gente tinha ali todos os boleros, uma coisa muito... com as letras, ninguém me ama, ninguém me quer, letras muito focentas e sofridas, e a Bossa Nova começa a trazer uma visão mais cotidiana da vida, do estilo de vida carioca. Ela fala muito disso. Eram jovens que se encontravam na praia, e que a praia de fato passa a ocupar um outro tipo de lugar na vida dessas pessoas, e eles começam a fazer música, um monte de brincadeira.
né? Eram todos muito jovenzinhos e começam a criar essa música ali no final dos anos 50. E quando ela começa a acontecer, e aí o grande marco foi o João Gilberto, né? O João Gilberto é importantíssimo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, ela voa com uma velocidade incrível. Aí a gente tem em 60 a inauguração de Brasília, e aí começa a sair daqui do Rio de Janeiro, esse poder, né, da capital da República começa a ir para o interior, e o Rio de Janeiro perde esse status e as coisas também começam a mudar um pouco. Ipanema, ele sai, né, o Rio de Janeiro começa a ser construído também na direção de Ipanema, e depois nos anos 80 a gente viu toda a ida para a Barra da Tijuca, então a gente vê isso acontecendo ao longo desse tempo. Algumas imagens aqui para mostrar para vocês, né, dessa linha do tempo, então o Teatro Municipal, a construção do Cristo Redentor, de Copacabana, aqui muito o Copacabana aqui Copacabana aqui nos anos 40, 50, a exposição na Praia Vermelha, com os pavilhões, eram coisas incríveis que aconteciam, né? E aqui Pereira Passos com o alargamento de todas as avenidas e com o Rio de Janeiro acontecendo. E aí, gente, cidade e marca, eles têm uma relação visceral, a construção de marca é uma coisa importante, também a gente constrói marca de cidade. Vocês estavam falando aqui, né? É um processo disciplinado, um processo holístico de desenvolvimento de um conceito que a gente constrói em cada pedacinho, né? A marca é construída por tudo aquilo que a gente faz e deixa de fazer com a marca, aquilo que a gente não faz também constrói ou destrói, né? Mas também essa questão de ampliar a fidelidade, que vocês estavam até falando isso aqui no iníciozinho da aula, isso é super importante. E com as cidades acontece do mesmo jeito. E a gente tem essa questão também do conceito de marca de cidades, aqui eu estou citando a Patrícia Reis, que ela diz que esse conceito de marca de cidade, o city brand, ele é um processo contínuo de construção e reconstrução de uma identidade que insere um lugar na memória das pessoas. Que é isso, né? Do mesmo jeito que a gente faz com os produtos, com os serviços, a gente inserir as cidades na memória, que a gente falou aqui de Nova York, a gente falou da Alemanha, é isso, de Liverpool, que inseriu os Beatles na memória das pessoas, né? Quer dizer, as pessoas querem ir a Liverpool por tudo aquilo que foi construído na memória, é isso, a memória ela é muito importante também para a construção da marca da cidade. E aqui, né, ícones criados, né, é um design super importante, foi tudo a gente vê em Nova York, né, essa marca construída pelo Gleisi, importantíssima. Né, a gente vê também Amsterdã com o mesmo conceito de construção de marca, então com isso a gente cria, né, vai trazendo isso, né, e a tal da memorabilia, as pessoas vão comprando e vão trazendo, vão levando, vão querendo trazer a cidade para mais perto também do coração. E aí a gente vai falar um pouquinho do turismo, né? Como é que o turismo tem esse papel também na construção da marca. Quando a gente começa a querer criar experiência e na questão do turismo, o turismo nada mais é do que uma experiência, você vive aquela experiência de consumo muito, muito, muito fortemente. Você querer vivenciar em Liverpool o bar que os Beatles estiveram é super importante, aquilo faz parte. Então, trazer esse conceito torna uma marca exclusiva. A gente estava falando, né, de Recife com a música com frevo, é exclusivo. Né? A gente falou dos Beatles em Liverpool, é exclusivo. Isso é importante no conceito de marca para as cidades. A gente constrói essa exclusividade e essa exclusividade vai criar também esse soft power. Né? Então, essas coisas todas estão interconectadas. Né? E aí, a música, o turismo criativo no Rio tem tudo a ver. A gente, é uma cidade que poderia aproveitar esse potencial barbaramente, e a música é um elemento super importante para esse crescimento do turismo. A música, ela traz todos esses conceitos que a gente estava falando, né, de exclusividade, de proximidade, de experiência, então é super importante, e para criar também esse conceito de cidades criativas. E aí aqui, trazendo um pouquinho, a Bossa Nova ela é um produto carioca, totalmente carioca. Ela nasceu no Rio de Janeiro, no final dos anos 50. Esses eram jovens, e aí a gente estudou dois autores, né? A gente falou muito, né? Então, ela é sim de jovens de classe média, brancos, do final dos anos 50. Isso é a Bossa Nova. E aí tinham críticos que diziam, puxa vida, será que ela não é mais alienada? Porque esses jovens são jovens que estão, né, vivendo a vida ali, né? Então, jovens de classe média estão tocando música na praia.
tiveram muitas críticas nesse sentido, mas esse é o objeto, esse é o local da Bossa Nova, esse é o território da Bossa Nova, foi assim que ela aconteceu. E aí a gente vê aqui, né, Nara Leão, ela tinha 14 anos, gente, quando começou a tocar o negócio. Ela tinha 18, o mais velho era o João Gilberto, eram jovens mesmo que começaram a cantar e tocar juntos. Só que quando o João Gilberto tocou pela primeira vez, eles estavam completamente debaixo da casa. A batida do João Gilberto fez a revolução e a mudança completa na maneira de tocar. E isso, todos os músicos que eu li depois, né, Caetano, Gil, Tropicália, todos colocam um marco de João Gilberto, no antes e depois de João Gilberto. E aí foi o que aconteceu mesmo com a MPB, né? Quando eles foram, só voltando aqui mais um ponto, quando eles foram para o Carnegie Hall, eles não tinham ideia, quando eles fizeram o primeiro show, eles estavam, o Menescal foi um que disse o seguinte: não, eu não quero ir para lá não, porque eu tenho uma pescaria no fim de semana, não estava nem aí o que ele ia fazer lá. E aí ele falou, não, vai que vai ser bacana. Quando chegou no aeroporto, ele viu todos os músicos que ele era apaixonado, que eles eram, pô, os caras vão viajar hoje, estão todos aqui no aeroporto. E o cara falou, não, eles vieram receber vocês aqui. Eles não tinham ideia do tamanho que aquela música estava tomando do exterior. Eles não tinham a menor noção do que aquilo estava acontecendo. No mundo, de novo, gente, 100% analógico. Então isso se espalhava de uma outra forma, com uma outra velocidade e sem investimentos de marketing nenhum, zero. A coisa de fato foi acontecendo. Um dos pontos que a gente foi olhar, e aí eu achei muito bacana que vocês comentaram aqui da Bossa Nova, foi se ela tinha, né, isso na minha qualificação, veio essa pergunta. Será que os jovens conhecem a Bossa Nova? Será que isso está ligado a um grupo um pouco mais velho? E a gente viu que não, que, claro, que ele é uma amostra, né? Eu fiz através de WhatsApp, redes sociais, dentro de um grupo obviamente controlado, mas aqui dentro desse grupo, um grupo mais A e B, a gente vê que dos jovens, né, a grande maioria conhece uma escolaridade mais ligada a ensino superior e pós-graduação, mas eles conhecem, né, das 160 respostas, 83,8% conhecem e situam ela corretamente dentro do seu período de tempo, ali nos anos 50 e 60. E eles também conseguiram ver também a questão da temática, que era uma dúvida, né? Então a temática é o Rio de Janeiro, né? Eu fiz essa nuvem de palavras aqui para ver, foram as palavras mais citadas, né? No Rio de Janeiro, o cotidiano, trazer o cotidiano para a música foi uma coisa que veio com a Bossa Nova. Né? É o dia, a festa de luz, o dia de sol, né? Isso veio muito para essa temática da Bossa Nova. E os artistas mais citados também são colocados muito corretamente, estão em Vinícius encabeçando aqui a lista. Então isso foi bacana para a gente ver que pensar, né? Na verdade, no mestrado profissional, o meu objeto foi um produto, tá? Então, e esse produto teria que ser também relevante para os jovens, né? De ver, por isso a gente pesquisou também se isso seria bacana, se haveria essa curiosidade dos jovens pela questão também da Bossa Nova. Aí só para contar para vocês como é que foi a história com a Bossa Nova. Eu peguei as 312 músicas do Almir Chediar, que ele tem 5 songbooks, eu analisei aquelas 312 músicas e tirei dali elementos que tivessem a ver com o Rio de Janeiro. Então, que elementos são esses, né? Mar, praia, menina, andar, fiz um método, né, o método de Bardan em cima disso e categorizei em cima das seguintes, fiz as seguintes categorias. O que eu chamei de paisagem geográfica, palavras que estivessem ligadas ao litoral, relevo e clima. Chamei de paisagem humana, aquilo que estivesse ligado ao movimento, à música e à gente. Vou mostrar como é que isso foi dividido. E paisagem turística, aquelas palavras que remetessem a país, cidade, o bairro, a rio, ao ponto de interesse. Então, pegando aqui a música Rio, do Roberto Menescal e do Ronaldo Bosco, só para vocês verem como é que eu categorizei essas 312 músicas. Então, Rio que mora mar, sorrio pro meu rio, que tem no seu mar, lindas flores que nascem morenas, em jardins de sol, rio serras de veludo, sorrio pro meu rio que sorri com tudo, que é dourado quase todo dia, alegre como a luz. Então, o que é a paisagem geográfica nesse caso aqui? No litoral, o mar, clima, o sol e a luz, e o relevo, as serras de veludo. No humana, o movimento alegre, e na paisagem turística, e aqui também o morenas, que eu acabei não colocando aqui para exemplificar, mas o morenas é paisagem humana, e o turístico, que é a cidade do Rio. Então,
fiz isso com essas músicas e o que, assim, que me surpreendeu muito, nos surpreendeu, é que dessas 312 músicas, só 49 tinham elementos alusivos diretamente. E aí é muito bacana, porque aquelas músicas que foram cantadas muito, que são mais ou menos umas 7, 8, que é Samba do Avião, Garota de Ipanema, elas foram muito cantadas. Garota de Ipanema é a segunda música mais tocada do mundo. Só atrás dos Beatles, e aí o Tom Jobim dizia que a Jazz veio dos Beatles, mas ele falava, eu sou um e eles são 4, então ele fazia essa brincadeira. É incrível, né? Foi gravada por todos os artistas que vocês possam imaginar, de Amy Winehouse a Frank Sinatra. É uma música, gente, ela é muito soft power total. Garota de Ipanema é o nosso soft power. E isso até hoje, né? Então, isso é interessante. The Girl from Rio, né? The Girl from Rio, é minha. Essa depois a gente até fez um artigo juntos fazendo essa comparação. E aí, uma das perguntas que eu fiz, eu também fiz entrevista com o Roberto Menescal e com o Ricardo Cravalbim, a Bossa Nova poderia ter nascido em outro lugar? E ele diz que não, que o Rio foi o lugar certo para aquele momento. Ela não tinha que nascer em outro lugar, porque ela é uma música do Rio. E o Cravalbim, ele colocou uma coisa muito bacana, foi uma entrevista muito legal. Ele diz assim, aquele foi um momento de efervescência cultural riquíssimo. Tudo estava acontecendo naquele momento no Rio de Janeiro. Ali. Era a arquitetura de Oscar Niemeyer, era o movimento concretista na poesia, era um movimento, era o Juscelino querendo fazer um Brasil super para cima. Então a Bossa Nova surge num contexto muito rico e muito positivo. Né? E aí, só muito rapidinho, o que virou depois, a ideia era fazer roteiros, né, gente? Por que a gente não aproveita essa história da Bossa Nova? Não pode ser, não tem um roteiro de Bossa Nova, não tem uma casa, hoje, chegou até a ter o Blue Note, mas não tem, hoje a gente não usa a Bossa Nova hoje com o soft power que ela poderia ser para essa cidade. E tem um enorme potencial para a gente fazer isso, enorme. Então, esse foi aí o produto, né, que foi feito, vou mostrar aqui rapidamente a ideia, e aí poderia ser um aplicativo, não estudei, acabei indo para o aplicativo, mas poderia ser um site responsivo, isso teria que fazer um pouco mais de até estudo sobre isso. Mas a ideia era foi criar um menu onde a gente teria os podcasts, eu cheguei a fazer 3, depois eu passo o link para vocês, 3 podcastzinhos que ficaram bem simpáticos, gravados até pelo Roberto, que ele conta 3 histórias como surgiu a Garota de Ipanema, o show do Carnegie Hall, o apartamento da Nara, aí as listas com as letras das músicas, e aí 3 roteiros que a gente desenvolveu, que foi o roteiro da Garota de Ipanema, do Samba do Avião e do Rio. Uma playlist com várias versões das músicas de Bossa Nova cantadas por outros artistas, então isso também ficou bem bacana. E uma loja que poderia também ter venda de produtos, com camisetas, quer dizer, o potencial, isso é muito rico, é muito rico. Então aqui um pouquinho da carinha aqui do aplicativo, do Rio que Mora no Mar, o menu, também criamos esse selinho, e aí a Bossa Nova é o patrimônio cultural da cidade, ela foi decretada como patrimônio cultural, então isso é importante, então teve a criação desse selo. Aí os podcasts, que depois eu posso mandar o link para vocês. E aí os roteiros, né? Então o roteiro da Garota de Ipanema, que ele passa pela casa da Ilô Pinheiro, pelos bares que eternizaram ali a Bossa Nova, né? Então sai daqui, entra pela rua Vinícius de Moraes, e tem ali também a Toca do Vinícius, que hoje foi destruído, não tem mais, mas tinha ali, era maravilhoso, mas ele passa e vai até a lagoa onde tinha o Blue Note. O outro roteiro foi o roteiro do Samba do Avião, e aí esse roteiro, ele mostra o Cristo Redentor de braços abertos sobre a Guanabara, visto da Urca, e aí passa pelo centro da cidade, aí tem 2 ícones bem importantes, que é o Cine Odeon, aqui era a gravadora onde o João Gilberto gravou a primeira música do disco Chega de Saudade, na verdade, foi gravada pela Elisete Cardoso, no Odeon, em 1958. E aqui uma licença poética, que obviamente o aeroporto que ele fala é o Galeão, mas o Santos Dumont tem essa coisa bacana de estar ali pela Guanabara, então passa pelo Santos Dumont.
e onde nasceu a Bossa Nova. Ela tem origem no samba, e aí ir para toda essa parte da raiz, né, do Cais do Valongo, ali da Imperatriz, né? Então esse é o roteiro do Samba do Avião. E o roteiro da Música Rio, que ele vai todo por Copacabana, então passa pelo apartamento da Nara Leão, pelo Beco das Garrafas, pela Galeria Menescal, que foi feito por um arquiteto que é tio do Roberto, e embaixo, não sei se vocês sabem, ali era um abrigo antiaéreo na Segunda Guerra. Galeria Menescal. Na Galeria Menescal, Copacabana, no subsolo. Tem vários, então, né? Tem vários no Rio, tem vários. E você chegou... um abrigo antiaéreo. Tem muitos prédios que tem Um abrigo abrigos antiaéreo ali embaixo. E além de ser uma coisa art déco linda, né? A praia de Copacabana, e termina no Jardim Botânico com o Rio Serras de Veludo. Aí, desenvolvimento das camisetas para cada um dos roteiros, né? Ou seja, tem muito potencial para a gente fazer isso. E ainda fizemos um joguinho de palavras, com todas as palavras da Bossa Nova, a ideia, né? De ter, para você montar e fazer as letras e brincar com as palavras que são alusivas ao Rio de Janeiro. Então, só para a gente refletir juntos, né? A Bossa Nova é um patrimônio cultural da cidade pouco explorado. Ele poderia ser extremamente mais explorado nos dias de hoje. É uma pena. Acho que a gente tem um potencial, eu acho que a gente tem que pensar nisso, né? Em como explorar esse nosso patrimônio, até pela questão que a gente está falando. Soft power é hoje muito importante. É isso que traz. A cultura é um elemento muito importante para esse poder, né, que a gente tem. É um poder soft, é um poder que é extremamente arrasador, né? Não tem outra maneira de falar. Então, o Rio de Janeiro ele foi sim exportado nos anos 50 e 60 através da Bossa Nova, de uma forma muito contundente. Como eu coloquei com vocês, das 312 músicas estudadas, só 49 tinham uma alusão direta e 7 foram músicas assim, que foram as que mais foram tocadas e as mais importantes. E aí depois, né, isso aqui foi uma viagem depois, puxa vida, isso aqui dava para ser um roteiro das trilhas do Rio, né? O Rio tem o funk, o Rio tem o samba, o Rio tem a Bossa Nova. Então assim, como a gente poderia explorar muito mais o nosso soft power através da nossa música e através desses roteiros. Então, é isso. Contar para vocês. A Bossa Nova não é registrada. A Bossa Nova não é registrada. Será que eu vou olhar isso? Mas eu tenho quase certeza que não. Vamos registrar hoje, hein? Registrar? Vamos registrar hoje. Duas coisas, né, que assim, vieram na minha cabeça. Uma, eu li um artigo um mês e pouco atrás, 2/3 dos ingleses não lembram mais dos Beatles. Que loucura! Que eu acho que é uma coisa publicada, acho que e que eles fizeram isso, não sabem as músicas, não tocam, apesar até do recente documentário, né? E acho que a mesma coisa acontece com a Bossa Nova, né? Essa ideia é muito maneira, né? E aí me lembrei do Sex and the City em Nova York, né? Que é um negócio infinitamente menos poderoso, né? Mas que tem o roteiro, né? Tem o roteiro das malucas andando, pega um ônibus, salta no fim da luta, faz tudo. Tem o roteiro do Friends, gente. Tem o roteiro do Friends. Pois você fica assim, tem um capítulo do Kotler, do Mark, organizações não lucrativas, alguma coisa parecida, acho que eu perdi. Que ele trata do soft power, ele trata do soft power em Nova York. Como que Nova York se construiu, que era um buraco, né? Como que se construiu usando isso que você está sugerindo, né? Que é a indústria cinematográfica e depois das séries, né? Na sequência. Los Angeles faz isso direto. Los Angeles. Los Angeles faz isso direto. E não importa se o macaco destrói, se você tem um vírus que mata todo mundo, nada disso importa. O que importa é você estar na cidade. Então, chegou os lanches do Paulo Gustavo, criou o roteirinho. Verdade. Que é fantástico. Que é super bacana. É isso. Muito legal. Gente, A gente vai ter o material para passar para eles. Quer o PDF? Eu vou te passar o PDF. Super quero. E
E aqui é meu Gmail e é assim que eu estou no LinkedIn também, tá? E-book. Maravilhoso, adorei. Muito bom. Gabriel Perrota, obrigado. Estamos juntos, gente. Obrigada, gente. Vem cá, olha só, gente. Peraí. A galera do Bosque pode ir embora. A minha galerinha não, hein? Gente, obrigado, valeu, beijos. Por corrigir.